Capítulo 26. O peso do silêncio. O enterro foi pequeno demais para um segredo grande demais. Não houve discurso eloquente, não houve padre para encomendar a alma, nem o consolo vazio das coroas de flores enviadas por obrigação. Houve apenas o som da pá atingindo a terra e o rangido das cordas. E houve Benny. Ele assistiu ao caixão descer com uma frieza mineral. Nenhuma lágrima ousou cair. Nenhum músculo de seu rosto, agora uma máscara de pedra, traiu qualquer emoção. Ele não estava enterrando um pai, estava enterrando o arquiteto de seu próprio inferno. Velasquez ficou alguns passos atrás, o braço enfaixado e a tipóia branca destacando-se contra o terno escuro. O inspetor esperou, respeitando o silêncio, até que o peso da culpa se tornasse insuportável. Começou Velasquez, a voz falhando. Eu errei com você, Bento. Benny não virou o rosto. Eu devia ter visto antes, devia ter ligado os pontos sobre o que acontecia naquela casa, sobre quem ele era. Velasquez expirou fundo, o ar frio do cemitério queimando seus pulmões. Sinto muito, pelo seu pai, e pelo que eu não fiz quando você era apenas um menino. Benny assentiu, um movimento quase imperceptível. Não era um gesto de perdão, era apenas o reconhecimento de um encerramento. O passado agora estava sob 7 palmos de terra, e as desculpas de Velasquez eram como chuva no deserto, tardias demais para fazer algo florescer. Do outro lado do cemitério, sob a sombra de um chorão, Clara e Sara estavam sentadas no capô do carro. Estavam lado a lado, mas um abismo as parava. Clara olhava para o horizonte com olhos vacilantes, buscando uma normalidade que sabia ter perdido para sempre. Sara, por outro lado, observava Benny com a intensidade de um predador, medindo a distância entre o homem que ele era e o monstro que ele estava prestes a se tornar. Charles se aproximou de Benny quando a última pá de terra foi lançada. Benny, disse ele baixo, a voz ainda trêmula. O que precisar, qualquer coisa, eu estou aqui. Benny olhou para ele por alguns segundos longos demais. Um olhar que parecia atravessar a pele de Charles e ler seus segredos mais íntimos. Eu sei, respondeu Benny. Nada mais precisava ser dito. Os 4 entraram nos carros e seguiram em comboio silencioso de volta para a cidade. Malcolm parecia diferente sob a luz cinzenta da tarde, como uma ferida exposta. A cafeteria antiga parecia parada no tempo. Madeira escura, um relógio de parede quebrado que marcava eternamente 5 para 6, e o cheiro onipresente de café queimado e poeira. Era um lugar onde ninguém ia para ser feliz, apenas para esperar o tempo passar. Sentaram-se juntos, mas não estavam unidos. Os copos fumegavam sobre a mesa riscada, mas ninguém bebia. O silêncio era uma corda esticada entre eles. O sino da porta topou, quebrando a estática. Lucas entrou primeiro, apoiado em sua bengala, o movimento torto e doloroso. Clayton vinha logo atrás, gesticulando excessivamente, falando rápido e rindo alto. Um riso nervoso, deslocado, de quem perdeu a bússola moral. Os dois pararam abruptamente ao notar Benny no fundo do salão. Lucas desviou o olhar rápido demais, o medo ainda vívido em suas pupilas. Clayton, porém, sustentou o contato. Ele sorriu, apontou discretamente para Benny e sussurrou algo no ouvido de Lucas. Os dois riram. Não era uma piada alta, era o riso cúmplice de hienas que encontraram uma carcaça. Benny sustentou o olhar de Clayton. Não havia raiva em seus olhos, apenas cálculo. Algo estava fundamentalmente errado. A hierarquia de Malcolm estava mudando. E o riso de Clayton era o som de uma nova ameaça se formando nas bordas do luto de Benny. A tarde passou como um corpo boiando em águas paradas. Lenta, inchada, inconveniente. Quando a noite começou a engolir a luz, Benny e Sara caminharam até a moto. Você não chorou, disse ela, sem tom de acusação. Apenas constatando um fato biográfico. Ainda não, respondeu ele. Ficaram em silêncio por alguns passos, sob os postes de luz amarelada. Então Sara parou e abriu a bolsa. Ele deixou isso para você, comigo.
Ela estendeu um envelope amarelado, gasto nas pontas. Sem nome, sem data. Benny sentiu o peso do papel antes mesmo de abri-lo. Era como se a caligrafia do pai tivesse massa física. A carta era curta, direta e cruel como um golpe de faca. Enquanto sua mãe dormia, alguém precisava vigiar o que crescia em você. Ela sempre foi sua âncora, Benny. Fraca, ela te puxava para baixo, para a luz morna da mediocridade. Você enfraqueceu por causa dela. Sarah não é uma âncora, ela é fogo. Ela deve ser quem te empurra, quem te faz florescer aquilo que você tenta esconder, sob essa pele de civilidade. Não lute contra o que você é. Eu não lutei. Benny dobrou o papel devagar, sentindo o mundo inclinar-se ligeiramente fora de eixo. Por que você? Perguntou ele, finalmente olhando para Sarah. Por que ele escolheu você para entregar isso? Sarah demorou a responder, o vento bagunçando seu cabelo escuro. Porque eu vi você antes de todo mundo, disse ela, um sorriso sombrio brincando nos lábios. E eu fui a única que não fugiu quando a sombra apareceu. O silêncio entre eles não era confortável. Era carregado de uma eletricidade perigosa. Não havia consolo ali, nem amor no sentido tradicional da palavra. Havia uma transferência de poder. Algo estava passando de mãos, como em um ritual profano. O luto não estava matando Benny. Estava abrindo espaço, limpando os escombros para que algo novo fosse construído. E no fundo, ele sabia. O pai não tinha morrido na floresta. Tinha apenas mudado de lugar. Ele agora vivia dentro de Benny.